Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que alegria tê-los aqui conosco novamente. Estamos dando início em mais uma aula da EBD, classe dos adolescentes, quarto bimestre. Hoje nós estudaremos a lição de número 7, Anúncio da Salvação. Olha que bacana, já estamos aqui na lição de número 7. Partiremos aqui agora para o texto áureo, que diz: Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação. Abacuque 3:18. Nós sabemos que o versículo 3 de Abacuque, ele é basicamente uma oração em forma de poesia, aonde Abacuque, ele expõe a Deus em um diálogo, em uma oração, o seu clamor, a sua preocupação com o seu povo. Lembrando que Abacuque profetizou nos dias de Judá, profetizou a Judá entre a derrota dos assírios em Nínive e a invasão de Jerusalém pelos babilônicos em 605 e 597 a.C. Então nós partiremos aqui para a introdução, vem a leitura bíblica, depois os irmãos podem fazer na classe com os alunos, né? A leitura bíblica é Abacuque, capítulo 3, do versículo 1 a 19. É bem curtinho, bem rapidinho de se ler, né? Partiremos para a introdução desta aula nesta noite. Vamos estudar a história dos profetas, usado por Deus para trazer não apenas a correção ao seu povo, pois o estado era lamentável, mas conversão e salvação, as quais são os próprios do Senhor, mesmo que para isso fosse preciso entregá-los ao inimigo e até o cativeiro. O Senhor revela também a condição de outras nações, essas pagãs, maldosas, violentas e inimigas do povo de Deus, e que as castigaria destruindo-as por completo e tirando o orgulho delas. Embora Deus anuncie o castigo e a destruição a essas nações, ele também mostra a oportunidade para o arrependimento. Então nós vamos estudar nesta noite a história dos profetas usados por Deus não somente para correção do povo, mas também para pregar uma mensagem de arrependimento. Porque em todo tempo nós estamos aqui observando, em cada profeta que nós estudamos, que o maior desejo de Deus é que o povo se arrependa. Por que se arrependa? Para que Deus não precise executar a sua justiça, para que Deus não precise executar a sua correção para o seu povo. E assim Deus vem falando conosco que se nós obedecemos a sua palavra, os seus mandamentos, nós colheremos somente bênção da parte do Senhor. Mas ao momento que nós deixamos de observar a palavra de Deus, deixamos de observar os mandamentos de Deus, então Deus, para não nos perder, porque Deus, ele jamais quer nos perder. Então ele permite certas coisas que aconteçam na nossa vida. Uns perdem o emprego, outros ficam doentes, e é uma forma de Deus nos corrigir, chamar a nossa atenção para que nós voltamos para Ele. Então, em todo o tempo, em todo o pecado de Israel, de Judá, quando Judá se afastou de Deus e se entregou ao pecado, se entregou ali à idolatria, se envolveu com o povo ali daquela terra pagã, as nações que estavam ao redor de Jerusalém, de Judá, se envolvendo ali com os seus deuses, com o pecado que tomava conta ali daquele povo.
em desobediência, prostituição e tanta coisa que desagrada a Deus, então Deus levanta os seus profetas para chamar o povo, para despertar o povo. E assim Deus faz também nos dias de hoje. Deus usa os profetas, a palavra de Deus, para nos corrigir, para colocarmos novamente ao caminho certo. É como um veículo que está indo a caminho, ele perde a sua rota. É preciso retornar, fazer o retorno, entrar na rotatória, fazer o retorno para continuar ao caminho certo, continuar a viagem. E esta viagem nós não podemos perdê-la, porque ao fim desta viagem é o céu, né? Então, Deus, toda vez que precisava trazer o povo de volta, Deus usava as nações inimigas para corrigir o seu próprio povo. Não que as nações inimigas tivessem algum poder, alguma autoridade para oprimir o povo de Deus. Então nós observamos desde o início do estudo que Deus, ele usa as nações inimigas para corrigir o seu povo. Então Deus permite. Não é que Deus não ama o povo de Israel, justamente por Deus nos amar e amar o seu povo, que Deus permite que as nações oprimam o seu povo para que o seu povo então retorne. Partiremos para o tópico de número 1. O justo viverá pela fé. Abacuque 1, versículo 1 ao 7. E depois capítulo 2, versículo 1, 4, 7, 8. E o capítulo 3, do versículo 3, 6, 10, 17 e 18. Diz aqui o tópico 1. O justo viverá pela fé. Não sabemos muito a respeito do profeta Abacuque, exceto pelas informações descritas no próprio texto do livro homônimo. Recebeu a revelação do Senhor e viu a situação em que Judá ficou, ao se apostatar das palavras de Deus, ao se apostatar da fé, ao deixar a palavra de Deus, né? Embora o profeta tenha se indignado e perguntado dessa situação ao Senhor, a resposta, devido ao seu rigor, deixou temeroso. Judá seria destruído, o seu povo cativo na Babilônia. Então, Abacuque começa descrevendo o seu livro como um diálogo a Deus, perguntando para Deus o porquê do castigo. Então Deus traz a resposta no capítulo 2 para Abacuque, dizendo que Judá ia ser entregue para os babilônicos, que o cativeiro viria. Então isso traz para Abacuque uma preocupação muito grande pelo rigor da palavra de Deus. Então, Abacuque, ele decide orar e buscar a Deus, interceder a Deus pelo povo, a qual o povo estava desviado da presença de Deus. Então, a notícia que Deus trouxe para Abacuque o deixou muito temeroso, muito preocupado. É como nos dias de hoje, a qual nós estamos acompanhando a Bíblia. Estamos vendo as revelações que a Bíblia nos traz acerca do último dia, acerca da vinda de Cristo. Isto é motivo para nos deixar também temerosos, porque o temor a Deus, a Bíblia diz que é o princípio de sabedoria. Então, aquele que teme a Deus, ele é sábio, ele é dotado de sabedoria, pelo temor à palavra de Deus. E nesse caso, deixou temeroso, deixou com medo. E é bom ter medo, é bom ter temor com as coisas de Deus, com a palavra que Deus fala.
Então, quando Deus traz a resposta para Abacuque, alertando que viria a destruição, que viria o castigo por causa do pecado do seu povo, isso fez cair de joelho na presença de Deus. O juízo de Deus seria tão terrível que o castigo que os executariam a invasão em Judá. Os caldeus, por ser uma nação má e cruel. Então Abacuque sabia que os caldeus eram cruéis, a nação má, coração duro. E Deus iria usar justamente esse povo para corrigir o seu povo. E também por se orgulharem dos seus deuses, atribuindo todos os seus feitos a ídolos que nada podiam fazer. O Senhor então anuncia a destruição dos babilônicos. Ainda que Deus permitiu que o inimigo fosse usado para corrigir Judá e Israel, agora Deus também decide corrigir as nações inimigas. Porque na sua vitória, eles não atribuíram a Deus do céu, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador, a vitória, mas sim atribuíram a vitória a deuses estranhos, a qual Deus não se agradou da atitude também dos inimigos, então Deus decide também corrigi-los para mostrar quem está no comando, quem é o Senhor dos senhores. Então diz aqui no tópico de número 1. O Senhor então anuncia a destruição dos babilônicos e para isso manda Abacuque fazer um outdoor para todos lerem essa revelação em Judá. Como nós já lemos na Bíblia, Deus manda Abacuque escrever sobre uma grande pedra as palavras a qual estava sendo revelada para Abacuque, para que todas as nações pudessem ler a notícia. É como um outdoor de propaganda. Deus mandou Abacuque escrever numa grande pedra para que ficasse ali visível sobre o desejo de Deus em destruir também a Babilônia. Não é destruir, mas trazer a justiça, a correção também para os babilônicos. Abacuque, após o anúncio, vai orar ao Altíssimo. Isso que nós devemos fazer. Devemos estar sempre em oração, sempre buscando a presença de Deus, sempre buscando de Deus a resposta para as nossas indagações. Neste momento, Abacuque tinha milhares de perguntas na sua cabeça. O porquê que Deus estava corrigindo o seu povo, o porquê que Deus também queria corrigir os babilônicos. Então havia milhares de perguntas na cabeça de Abacuque. Então Abacuque, ele decidiu orar e perguntar diretamente para Deus. Da mesma forma somos nós. Quando nós temos alguma dúvida, nós devemos buscar em Deus e na sua palavra a resposta para a nossa dúvida, para a nossa indagação. Então Abacuque, após o anúncio, vai orar ao Altíssimo. Suas palavras são como uma poesia, enaltecendo ao Senhor. Olha que sabedoria, né? Primeiro ele vai enaltecer ao Senhor, o Criador de todas as coisas, o qual controla tudo pelo seu poder. A natureza está sob o seu domínio. Então, toda a natureza humana, toda a natureza vegetal, toda a natureza animal, água, céu, mar, tudo está no controle das mãos do Senhor. Então, Ele controla todas as coisas. Então, a natureza está sob o seu domínio. É Deus que domina a natureza. Diz que os maus certamente serão destruídos e que o justo viverá pela fé.
já apontando para o escape e a salvação que vem do Senhor. Quando Abacuque fala o justo viverá pela fé, ele está dizendo que a salvação vem do Senhor, que a providência vem do Senhor, ainda que esteja numa situação, ali as nações, o reino esteja degradante ou se degradando, mas aquele que tem a fé no Altíssimo, no Deus Todo-Poderoso, ele viverá da sua fé. Deus o sustentará pela sua fé. Fé e confiança no Senhor. Então Abacuque fala a salvação que vem do Senhor. E conclui dizendo que ainda que faltasse o alimento, se alegraria naquele que o salva, Deus. Então ainda, Abacuque escreve, ainda que falta o alimento, ainda que a figueira não floresça, ainda que a terra não produza figo, ainda que a vaca não produza leite, Abacuque diz, todavia eu me alegrarei no Senhor, todavia eu confiarei no Senhor, todavia eu não perderei a minha fé no Senhor, que é a manutenção da fé e da confiança ao Senhor, que Deus ele vai trazer para nós o sustento de cada dia. Por isso Jesus disse, nos ensina a oração do Pai Nosso, e fala, o pão nosso de cada dia nos dará o Senhor. Então, em todo dia, ao amanhecer, assim como Deus cuidou do seu povo ali no deserto, pela manhã mandava ali as cordonizes, mandava a carne, mandava o pão, e Deus em cada manhã cuidava do seu povo. E a ordem ainda era, olha, não precisa guardar para o outro dia. E às vezes nós ficamos ansiosos, querendo ajuntar, guardar alimento para o outro dia. Não. Deus falou, basta cada dia o seu mal. Então nós devemos trabalhar pelo dia. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele provê todas as coisas para o dia. Então nós não precisamos se preocupar com o dia de amanhã, porque até o dia de amanhã pertence a Deus. Partiremos nesta ocasião para o tópico de número 2. Falaremos também do profeta Sofonias. O profeta Sofonias profetizou durante o reinado de Josias, entre o rei de Judá, entre 640 e 609 a.C. A nação achava-se envolvida com a violência e a idolatria. Havia indiferença e zombaria para com o Senhor Deus. Então Deus agora levanta esse profeta também, Sofonias, para anunciar o castigo e a salvação do Senhor. Partiremos aqui para o tópico de número 2, que fala Sofonia, a justiça e a bondade de Deus. Então aqui nós vamos estudar sobre a justiça de Deus. Deus, ele querendo fazer a justiça, promover a justiça, e também fala da bondade de Deus. Então partiremos aqui para o tópico de número 2. Podemos perceber pelas palavras do Senhor ao profeta Sofonias a situação gravíssima em que se encontrava Judá. Judá se encontrava em pecado, idolatria. Judá se envolveu de tal forma com a idolatria e o pecado que agora eles passaram a zombar de Deus, achando que Deus não iria trazer a justiça, achando que Deus não iria corrigi-los. E quando Deus fala para Abacuque escrever na pedra a mensagem da justiça, Deus fala, anuncia a Abacuque dizendo, olha, pode ser que demore, mas a justiça virá. Vai tardar, mas virá. Pode ser que adiante ou atrase,
porque tudo está no controle de Deus. Deus sabe a hora exata de nos corrigir. Deus sabe a hora exata de trazer também a sua bênção. Deus sabe a hora exata de tirar o povo do cativeiro. A Bíblia diz no Salmo 139 que Deus tem escrito tudo ao seu livro. E dia após dia Deus vai revelando o que há de ser feito. Então, tudo está no controle de Deus. Nós percebemos que Deus anuncia a destruição para o arrependimento do povo. Tudo depende do povo, tudo depende de nós, da forma que nós vamos receber a mensagem de Deus. Se nós recebemos a mensagem de Deus e esta mensagem fazer guarida no nosso coração e nós arrependemos, nós demos a volta e voltarmos para Deus, Deus muda o seu decreto. Ao invés de enviar a justiça, ao invés de enviar a destruição, o castigo, agora Deus vai enviar a bênção, vai enviar a vida, a prosperidade. Então, tudo vai depender da forma que nós vamos receber a palavra de Deus, a profecia da palavra de Deus. Então podemos perceber pelas palavras do Senhor ao profeta Sofonias a situação gravíssima em que se encontrava Judá. E muitas delas ao Senhor ao mesmo tempo. Então veio o anúncio do fim de tudo em Judá. Dia de aflição e angústia, como uma inundação. Seriam levados ao cativeiro. O pecado foi a causa da destruição. Então, Deus simplesmente não iria castigar o seu povo à toa, não. Foi por causa do pecado. Foi por causa da idolatria. E a Bíblia diz que o que mais irrita a Deus é a idolatria. É a pessoa se prostrar diante de outro Deus. A pessoa vencer e dedicar a outros deuses ou a seu próprio mérito aquela vitória. E não dedicar a Deus, a qual nos concede a vitória por Jesus Cristo. Então o pecado foi a causa da destruição. E não, aí a Bíblia diz que não faltou profeta. Dia e noite, madrugando, os profetas estavam ali anunciando, olha, o fim vem, a destruição vem, se arrependam enquanto há tempo. Mas o povo endureceu o coração, não deram ouvido aos profetas. Antes, ainda surgiram falsos profetas que profetizavam paz, falsos pastores que profetizavam tempo de paz, sendo que era tempo de voltar para Deus, tempo de arrependimento. A solução seria buscar ao Senhor. E a solução de todo problema, a solução das nações, está em buscar ao Senhor. Enquanto as nações não voltar para Deus, Deus continuará enviando as suas pragas para nos corrigir. É como a palavra diz, bendita a nação cujo Deus é o Senhor, é uma nação bendita, é um povo abençoado. Então a solução seria buscar o Senhor para serem livres da ira, livres da ira de Deus. Humilhando-se, poderiam escapar da grande tragédia. Então, se o povo se humilhasse e voltasse para Deus, tudo aquilo que nós já estudamos, o cativeiro, o levante da Babilônia, o levante das outras nações, tudo isso poderia ser evitado se o povo tivesse se arrependido. Então, na nossa vida, da mesma forma, muitas coisas nós podemos evitar com arrependimento, voltando-se para Deus. O Senhor anuncia a sua ira contra as nações.
pelas suas maldades, como amonitas, moabitas, assírios e etíopes, os quais, assim como Judá, sofreriam o castigo de Deus. Então o castigo não viria somente para Judá, mas também para as outras nações, como amonitas, moabitas, assírios e etíopes, aos quais, assim como Judá, sofreriam da mesma forma o castigo de Deus. Mas o alvo de Deus é, sem dúvida, o seu povo, sempre será. O alvo de Deus sempre será o seu povo. A palavra sempre será direcionada ao seu povo. Judá, Jerusalém, sua cidade deveria ser exemplo para as nações. Então Deus escolheu Judá, Jerusalém, para ser a menina dos seus olhos, para ser exemplo às demais nações, para que as demais nações olhassem para Judá e Jerusalém e a espelhassem. A Bíblia diz que as nações deveriam se espelhar em Judá e Jerusalém, para que pudessem imitá-las, mas, porém, Judá e Jerusalém se voltaram a desobedecer a Deus. Se voltaram a adorar a Deus estranho, se envolveram com os povos daquela terra, e isto acendeu a ira de Deus, porque não era este o propósito de Deus. Deus queria que as nações seriam diferenciadas, assim como a igreja de hoje. A igreja ela não pode se misturar com o mundo, de forma alguma. A igreja ela deve ser exemplo para toda a comunidade, para toda a cidade. Toda a cidade deve olhar para a igreja como uma lâmpada acesa entre a cidade, como um espelho que reflete a sua imagem para a cidade, para a nação aonde a igreja está implantada. Então nós temos esta responsabilidade de obedecer à palavra de Deus e sermos luzeiro aceso entre as trevas. É isso que Deus queria para as nações, Judá e Jerusalém. Mas se tornou uma vergonha pela sua rebeldia. Seus sacerdotes, príncipes e profetas, juntamente com o povo. Então, os sacerdotes, os príncipes, os profetas se tornaram uma vergonha, não muito diferente dos nossos dias, aonde nós também vemos, infelizmente, muitos profetas, muitos pastores, muitas pessoas envergonhando a obra de Deus, né? Infelizmente, isso é o retrato dos nossos dias. Se corromperam. Assim Deus não se deixaria ser representado por eles. Deus jamais deixaria ser representado por eles. Como Paulo disse que nós somos embaixadores de Cristo na terra. Se nós somos embaixadores de Cristo, logo nós somos representante do Senhor aqui na terra. É como cada nação tem o seu embaixador em cada nação. Por exemplo, o Brasil, lá nos Estados Unidos, tem um embaixador. Se ele for lá em Israel, lá tem um embaixador do Brasil representando aqui o presidente da República nessas nações. Então nós somos embaixadores de Cristo. Então nós observamos que Deus não deixaria ser representado por essas pessoas que estavam ali em pecado, rebeldes e desobedientes à sua voz. Então nós podemos observar que diz, mas se tornou uma vergonha pela sua rebeldia, seus sacerdotes, príncipes e profetas, juntamente com o povo, se corromperam e assim Deus não deixaria ser representado por eles. Pois é santo. Esse Deus, ele é santo.
santo e poderoso. O propósito de Deus não era destruir o seu povo, mas corrigi-los para a sua salvação. Então, o propósito de Deus não é a destruição da nação de Israel e de Judá, mas corrigi-los para a salvação. Como a Bíblia diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagado o vosso pecado, e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos capítulo 3, versículo 19. Então nós podemos observar que ao arrependimento, Deus ele traz prosperidade, ele traz refrigério, ele traz paz com arrependimento. Então nós podemos observar que a correção não é para destruição, mas sim para a salvação. Ainda que Jerusalém, Judá foi queimado, o templo foi destruído, as casas foram destruídas, mas o povo foi preservado ali no cativeiro. E Deus, ali no cativeiro, fez promessa para o povo, promessa de crescimento, promessa de bênção, promessa de prosperidade, até que o povo pudesse se arrepender e voltar para Deus. Jeremias capítulo 29 expressa justamente esta palavra, que diz: então passados 70 anos de cativeiros, então orareis a mim, e eu vos ouvirei do céu. Mas quando buscarmes de todo o vosso coração. Então Deus está falando para o povo: quando me buscar de todo o vosso coração, com arrependimento, com lágrima, e voltar o coração verdadeiramente para mim, então eu vos farei transportar da terra, eu vos trarei de volta a terra que fiz vos transportar. Então, a promessa de Deus é promessa de paz, promessa de bênção. Amém, meus irmãos? Partiremos agora para o tópico de número 3. Falaremos de Jonas. Partiremos agora para o tópico de número 3. Jonas, o profeta fujão. Jonas 1, versículo 2. Vamos aqui adiantar a Bíblia e passarmos para Jonas. Jonas é aquele profeta fujão, queria fugir da presença de Deus, né? Jonas foi um profeta do reino do norte durante o reinado de Jeroboão II. 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Então partiremos aqui para Jonas, o profeta fujão. Jonas 1, versículo 2, 4, 15, 17, capítulo 2, 10, 3, 10, 4, 2, 10 e 11. O tópico 3 diz: fugir da presença do Senhor não é uma tarefa possível. Então, a revista, o escritor dessa revista EBD, já começa dizendo que fugir da presença de Deus não é uma tarefa possível. Ninguém foge da presença de Deus. Então, todas as coisas, a Bíblia diz que todas as coisas estão patente e nus perante os olhos do Senhor. E o salmista fala: para onde fugirei eu da presença do Senhor, né? Então, não tem como fugir da presença do Senhor. Mas foi justamente isso que tentou fazer o profeta Jonas. Ao receber uma ordem de Deus, a dura missão de pregar contra a cidade de Nínive, capital da Síria. Essa cidade era habitada por um povo cruel e inimigo do povo de Deus. Eu não sei se Jonas fugiu por medo. Depois lá na frente nós vamos ver que Jonas talvez fugiu porque ele sabia da misericórdia de Deus, mas nós podemos observar que Jonas estava no meio de um povo cruel,
um povo que oprimia o povo de Israel, o povo de Deus ali na Síria. Essa cidade era habitada por um povo cruel e inimigo do povo de Deus. Jonas então segue outra direção e toma um navio para Tarsis, deixando ali de cumprir o primeiro chamado de Deus. Então a Bíblia nos ensina que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor nós obedecermos logo na primeira palavra do Senhor do que nós sofrermos todas as coisas para nós voltarmos para Deus. Então é melhor obedecer logo. Deus chamou, já vai obedecendo logo, já vai observando a palavra de Deus, vai entrando pelo caminho e assim gozaremos das bênçãos de Deus e não teremos esse dissabor igual teve Jonas. Mas Deus mandou uma enorme tempestade e o profeta acabou no ventre de um grande peixe, sendo vomitado dali por 3 dias. Depois de 3 dias. E novamente Deus dá ordem a Jonas, que agora segue na direção certa, e prega que dentro de 40 dias aquela cidade seria destruída. Diferentemente do povo que foi para o cativeiro anteriormente, agora Jonas começa a pregar em Nínive esta mensagem específica ali para a Síria, capital de Nínive, não para toda a nação, mas ali específica para a capital de Nínive, a Síria, começa a pregar para aquele povo, e para sua surpresa, todos ali se arrependem. Olha que coisa maravilhosa. Então Deus muda o decreto, muda a sentença que estava sobre aquela cidade, sobre aquele povoado, né? Muda a sentença de juízo. Agora Deus provê as bênçãos através do arrependimento. Então Jonas, para sua surpresa, todos ali se arrependem, crendo na palavra de Deus, jejuando ao Senhor que os livra da destruição. O arrependimento de Nínive desagrada profundamente a Jonatas, o qual diz que fugiu para Tarsis porque sabia que Deus os converteria e o pouparia, não os destruindo, e pede finalmente ao Senhor a sua própria morte. O Senhor o repreende e Jonas sai da cidade para ver o que aconteceria a ela. Ainda que Jonas estava pregando arrependimento, a conversão, agora Jonas, em seu coração, estava esperando a destruição de Nínive. Mas, para surpresa de Jonas, o povo se arrepende. O povo volta para Deus em jejum e oração e se converte ao Senhor. Então Deus decide poupar da destruição. Da mesma forma somos nós nos dias de hoje. Se nós voltarmos para Deus, todo aquele mal que estava talvez a caminho da nossa vida, Deus agora afasta de nós todo o mal e derrama sobre nós as suas bênçãos. Então Deus faz nascer uma aboboreira para que o refrescasse, para que oferecesse sombra ao profeta. Porém, no outro dia, a planta morre. Jonas se entristece novamente pela morte da aboboreira. Então o Senhor lhe diz, olha como que Deus ele fala conosco. Você teve dó da planta que morreu? Não terei eu compaixão dos habitantes de Nínive? Olha que exemplo maravilhoso a qual Deus agora ele fala para Jonas. Aqui tem um exemplo ali em Lucas capítulo 15,
do versículo 25 ao 32, aonde fala do filho pródigo, né? O filho que volta para casa. Estava ali o seu pai, ainda que o filho desobedeceu, ainda que o filho pecou, ainda que o filho gastou tudo ali, a sua herança, a sua parte. Agora, quando ele retorna para a casa do pai, assim, a exemplo de Nínive, quando esse filho retorna para a casa do pai, o pai estava de braços abertos, esperando o retorno do filho. Então, quando o filho retorna para a casa do pai, o pai manda preparar uma festa, manda preparar um anel, manda preparar roupas novas, manda preparar sandálias novas e presenteia aquele filho rebelde, aquele filho desobediente, e presenteia, enche aquele filho de presentes. Então, da mesma forma, Deus faz com o seu povo, quando o povo se arrepende, assim como o filho pródigo, e volta para a casa do pai, o pai está com o braço aberto para receber o seu povo, para receber o seu filho. Então Deus, ele tem presentes para nós. Olha que bênção, né? Deus tem presente para nós. Partiremos agora para a conclusão, que diz: portanto, o estudo das vidas dos reis Jeú até Joás demonstra que as escolhas em servir a Deus produz bênção. Porém, essa escolha precisa ser feita de todo o coração. O arrependimento, ele precisa ser eficaz. Não é aquele arrependimento da boca para fora, mas o arrependimento eficaz, a conversão eficaz é aquela que parte do coração. É como Davi escreve no Salmo 51, que Deus, ele não despreza um coração aquebrantado, né? Então, aquele que chega diante de Deus com o coração aquebrantado, com o coração contrito, cheio de arrependimento, cheio de súplica, Deus, ele recebe esse arrependimento e transforma-o em bênção. Então diz aqui, ó, demonstra que as escolhas em servir a Deus produzem bênção. Porém, essa escolha precisa ser feita de todo o coração, alma e força. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Se assim for, colherá bênção incontáveis e a vida eterna nos céus. Marcos 10, versículo 30. Olha que maravilha. Se assim for, se esse arrependimento for eficaz, assim como o arrependimento de Nínive foi eficaz, que mudou a sentença de morte, de destruição, agora eles recebem vida, eles recebem bênção, porque o arrependimento, ele foi eficaz, né? Que maravilha, glória a Deus. Se assim for, colherá bênção incontável e a vida eterna. Glória a Deus. Meus irmãos, chegamos ao fim de mais uma lição. Que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe e esclareça ao teu coração toda a palavra, que esta palavra possa repousar em teu coração e na tua alma. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.